Bom, muito boa noite. Foi uma longuíssima reunião do Conselho Europeu que tratou diversos pontos, todos eles relativos a esta pandemia do coronavírus. Primeiro ponto, a criação de uma task force para acelerar o processo de repatriamento de cidadãos europeus dispersos pelo mundo e procurando coordenar esforços de todos para facilitar e agilizar essa operação. Como sabem, nós já conseguimos assegurar o repatriamento de cerca de 640 portugueses que estavam espalhados um pouco por todo o sítio. Neste momento, estimamos que temos cerca de 3.000 ainda no estrangeiro, muitos deles dispersos, e, portanto, obviamente, havendo um trabalho conjunto dos diferentes países da União Europeia, conseguimos fazer operações mais coordenadas, como fizemos logo no início de toda esta crise, com o repatriamento dos europeus que estavam em Wuhan e que desejavam voltar à Europa. Em segundo lugar, fizemos o ponto de situação sobre o controle das fronteiras externas e decidimos prolongar as medidas de limitar ao máximo a utilização das fronteiras externas da União Europeia. Como sabem, Portugal decidiu interromper todas as ligações marítimas e aéreas para fora da União Europeia, com exceção dos países onde temos comunidades portuguesas significativas e também com os países de língua oficial portuguesa. Quanto ao controle das fronteiras internas, Portugal e Espanha são um caso exemplar ao nível europeu, da forma como, de um modo organizado, conjunto, sem decisões unilaterais, fechamos a nossa fronteira a todas as viagens que não sejam a livre circulação de mercadorias, que é fundamental para que o mercado interno continue a funcionar, e também para a circulação dos trabalhadores transfronteiriços. Fora isso, como sabem, o resto das visitas de um lado e do outro da fronteira estão neste momento fechadas, mas fomos um caso exemplar porque fomos, se não o único, dos poucos que fizemos por comum acordo e numa declaração conjunta, simultânea e articulada com os serviços de fronteira de um lado e do outro dos dois países. Houve uma decisão também no sentido de apelar à Comissão para que acelere todos os procedimentos de compra do equipamento médico e do material de proteção individual. Como sabemos, em toda a União Europeia há uma grande carência desses materiais. Todos estamos numa grande corrida para a sua aquisição e, por isso, a aquisição em pool facilita, obviamente, obter melhores preços e uma melhor capacidade negocial. Estão 4 concursos que estão a decorrer e aquilo que o Conselho apelou foi para que a Comissão acelerasse os processos de compra e, por outro lado, reforçasse o orçamento para a constituição de um estoque de reserva ao nível europeu para o conjunto destes materiais. Houve, em quarto lugar, uma avaliação positiva da mobilização de verbas para apoiar os 17 projetos que estão neste momento em curso na área de investigação científica, designadamente para o desenvolvimento de vacinas de combate ao coronavírus. São 17 projetos à escala europeia. Nós temos a participação, uma empresa portuguesa tem uma participação num desses projetos e é, obviamente, algo muito importante para o médio prazo. Contudo, no conjunto da reunião, a maior atenção foi centrada nas consequências económicas e sociais desta situação, porque, como sabemos, estamos numa situação de paralisia generalizada da economia à escala europeia, com uma forte pressão sobre o emprego e sobre o rendimento das famílias. E, portanto, temos procurado agir coordenadamente, tal como hoje o Governo fez ao aprovar um conjunto de medidas para apoiar as empresas, o emprego e o rendimento das famílias. Todos temos procurado agir de uma forma coordenada à escala europeia. Desse ponto de vista, foi muito importante a ação determinada do Banco Central Europeu, de forma a controlar o risco de qualquer crise de dívida soberana e que, depois de um movimento inicial de especulação sobre o valor das dívidas, tem vindo a ter uma acalmia dos mercados e uma descida acentuada da taxa de juros, ainda não para os valores normais que tínhamos no momento pré-crise, mas numa boa tendência de descida que é essencial que se mantenha
e a intervenção do Banco Central Europeu, primeiro com a mobilização o anúncio de mobilização de um total de 750 mil milhões de euros para a intervenção no mercado. E ontem, tendo retirado qualquer restrição à aquisição das linhas de dívida dos diferentes países, tiveram esse contributo decisivo e foi o contributo, até agora, mais importante do conjunto da União Europeia. Há contributos também importantes. Por um lado, a flexibilização do Pacto de Estabilidade. Por outro lado, a flexibilização das regras da concorrência que proíbem ajudas de Estado, o que permitiram, designadamente, que dessemos garantias de Estado que permitem baixar significativamente a taxa de juro dos 3 mil milhões de euros de linhas de crédito que esta semana estão a ser abertas para apoiar um conjunto de setores económicos mais atingidos pela crise. Finalmente, foram tomadas duas decisões importantes. Uma, a avaliação do trabalho do Eurogrupo e o mandato que foi atribuído para, no prazo de 2 semanas, o Eurogrupo apresentar ao Conselho as condições da mobilização de uma linha do Instrumento de Estabilidade Europeia para financiar os Estados no combate à crise do coronavírus, num montante global de 240 mil milhões de euros, que cada Estado pode levantar até ao limite de 2% do seu produto interno bruto, e que poderão servir não só para as medidas de apoio para os investimentos necessários a fazer na área da saúde, na aquisição de equipamentos, na aquisição de materiais, mas também, muito importante, nas medidas de apoio ao emprego, ao rendimento e à estabilização das empresas, o que é fundamental para podermos assegurar a maior acalmia possível e a maior confiança possível neste período de 3 meses que temos pela frente, de crise profunda, de forma a que todos possamos chegar ao mês de junho nas melhores condições para podermos então olhar o futuro e perspectivar uma estratégia de relançamento da economia. E essa foi a última decisão que o Conselho tomou. Foi precisamente mandatar a Presidente da Comissão, o Presidente do Conselho, em articulação com as outras instituições, desde o Eurogrupo, o Banco Central Europeu, o Presidente do Parlamento Europeu, tendo em vista começar a preparar um programa de recuperação da economia europeia para o período pós-crise. Não sabemos ainda, ninguém sabe ainda qual é o momento zero do período pós-crise, mas é desde já necessário começarmos a preparar o futuro para que tudo esteja pronto, para que assim que a pandemia esteja controlada, possamos ir levantando as medidas de confinamento domiciliário, de paralisação da atividade económica, possamos todos não perder tempo no relançamento da economia, o que é absolutamente decisivo, porque obviamente não podemos viver eternamente nesta situação de interrupção da atividade geral das empresas e dos trabalhadores e da atividade em geral. Sérgio. Boa noite. Boa noite. Da RTP. Houve informação durante a tarde de que houve um bloqueio por parte de Espanha e de Itália ao projeto de declaração conjunta que estava preparado, visto não haver medidas concretas de emergência para aquilo que estes dois países estão a viver. Pergunto-lhe qual foi a posição portuguesa em relação a este bloqueio ou a esta intenção, se é que existe, e por outro lado, se, à luz daquilo que disse hoje de manhã Ursula von der Leyen no Parlamento Europeu, se os egoísmos nacionais prevaleceram em relação ao espírito europeu de solidariedade que tem o projeto da União Europeia. Bom, como sabe, Portugal subscreveu com 8 outros Estados uma carta ao Presidente da Comissão, dizendo precisamente este era o momento da Comissão da União Europeia ser mais ousada e poder, efetivamente, recorrer a todos os mecanismos previstos no Tratado, designadamente a possibilidade da emissão de dívidas para fazer face a situações absolutamente extraordinárias, como esta que estamos a enfrentar. É, aliás, difícil de conseguir imaginar uma situação mais extraordinária que atinja de uma forma mais global todos os Estados-membros, por uma causa absolutamente estranha a qualquer um deles, por um facto absolutamente imprevisível e que justifique a utilização desta medida. Nós não podemos simultaneamente dizer, como disse a Sra. Merkel, e bem,
que estamos a enfrentar a maior crise que a Europa viveu desde a Segunda Grande Guerra e não termos simultaneamente a capacidade de fazer aquilo que é necessário fazer perante a dimensão da crise que temos pela frente. E por isso temos que recorrer a todos os instrumentos. É verdade que não há consenso, não é verdade que tenham sido 2 países a bloquear. Infelizmente, a reunião foi seguramente longa, porque sucessivamente todos fomos colocando reservas às redações que iam sendo feitas. Finalmente chegámos a um mínimo denominador comum. Mas a Europa precisa muito mais do que um mínimo denominador comum. A Europa precisa de um máximo mobilizador comum para fazer frente a uma crise desta dimensão. E por isso é importante que o mandato que foi dado ao Eurogrupo para, nas próximas 2 semanas, apresentar propostas, não só com base na linha do mecanismo de estabilidade europeu, mas podendo recorrer a outros mecanismos. É sabido que há uma discussão que está em aberto sobre a possibilidade da emissão de dívida conjunta na União Europeia para financiar o conjunto das ações que em todos os países estamos a desenvolver para combater esta pandemia. Dos 9 países que ontem defenderam na Carta, na reunião de hoje houve mais 4 que se juntaram. Houve só 4 que se opuseram claramente e houve outros que não tomaram ainda posição sobre essa matéria. Mas, como sabe, estas são decisões que requerem a unanimidade e, portanto, temos que continuar a trabalhar nesse sentido, porque a Europa não pode ficar aquém daquilo que os cidadãos pedem da Europa. É que seja capaz de se afirmar, ter uma posição clara e de liderança num momento de crise da gravidade como aquela que estamos agora a enfrentar. Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Queria perguntar 2 das questões que eu penso que estavam incluídas na posição portuguesa em relação a este Conselho. A questão do mecanismo de resseguro europeu, ao nível europeu, dos subsídios de desemprego, se foi abordada e em que termos e com conclusões. E também a questão de haver uma dotação financeira para esse plano mais a médio prazo de recuperação da economia europeia. Bom, ainda não estamos a falar de uma dotação para o plano de médio prazo. Os próprios 37 mil milhões de euros que têm sido falados como fazendo parte do plano de investimento Covid-19 não é dinheiro novo, não é dinheiro fresco, mas resulta simplesmente da possibilidade de reprogramação dos envelopes nacionais dos diferentes Estados relativamente aos investimentos que já estavam previstos realizar. E, portanto, tem uma capacidade de resposta muitíssimo insuficiente. Quanto ao mecanismo de resseguro europeu, faz parte do mandato do Eurogrupo o trabalho que está a desenvolver e esperemos que prossiga. A Comissão Europeia já tinha anunciado no seu programa legislativo, conversa que tive com a Sra. Von der Leyen, ela manifestou, aliás, um grande empenho da Comissão em acelerar a tramitação do processo legislativo da criação do mecanismo de resseguro europeu. Esses países ainda não perceberam que podem passar por isso, ou o que é que os leva a estar contra a emissão de dívida conjunta? E já de seguida, agora estamos em direto para as exercícios, também queria perguntar se ficou satisfeito com as medidas que foi possível aprovar. Uma crise que tem esta dimensão. Nós não podemos continuar a discutir na base tradicional em que tivemos a discutimos habitualmente os problemas, quando temos uma crise que tem uma dimensão muitíssimo superior. Responder à crise económica de 2008, o pesadíssimo preço económico e social que a Europa pagou, países como Portugal, em particular, pagaram por essa crise. E, portanto, é essencial que se compreenda que agora, quando estamos a enfrentar uma crise que tem uma dimensão muitíssimo superior, é que os países compreendam a especificidade desta situação. A bem da verdade, devo dizer que quando dizemos que há 4 que são contra, eu diria que há 3 que são totalmente contra e um que, sendo contra, tem a abertura suficiente de espírito para estar disponível para discutir o que anteriormente nunca esteve disponível para discutir. E isso é uma primeira porta que se abre e que dá algum alento para acreditar que a Europa não ficará aquém daquilo que tem que ser capaz de fazer. Qual é a paixão? Isso aí. O Sr. Primeiro-Ministro falou na necessidade de se programar o chamado Day After. Falou na necessidade de haver uma espécie de plano Marshall ou um plano Von der Leyen.
ficámos muito aquém disso nesta reunião, ou ainda acredita que a Europa e esses 3 mais 1 vão cair em si e acredita que ainda irão responder a este apelo de solidariedade? E pedir também, nós estamos hoje é quinta-feira, daqui a precisamente uma semana termina este primeiro período de estado de emergência. Se já sabe o que é que vai acontecer dia 2, na próxima quinta-feira, daqui a uma semana, se vamos ter esse prolongamento e se, no caso, outras medidas a acrescentar àquelas que já foram tomadas quando foi decretado o plano de emergência que estamos a viver neste momento. Bom, quanto à primeira questão, convém separar as discussões. Hoje demos o primeiro passo para olhar para o momento posterior ao da crise, com um grande plano de reconstrução. E o primeiro passo foi dado ao mandatar o Presidente do Conselho e a Presidente da Comissão, em conjunto com os Presidentes das outras instituições, para começarem a trabalhar nesse plano. Aí não houve ninguém que se opôs, todos concordaram e foi dado esse mandato. Hoje estivemos ainda muito concentrados na resposta, como é óbvio, na resposta da emergência que ainda estamos a viver. E sobre a emergência é que ainda não há medidas importantes que já foram tomadas, mas há medidas que são necessárias e que ainda não foram tomadas. Um caso muito claro é reforçar a capacidade de financiamento dos Estados-membros. Foi dado, por um lado, quando se flexibilizou o Pacto de Estabilidade, foi dado, por outro lado, quando foi dado o mandato ao Eurogrupo para, no prazo de 2 semanas, apresentar uma proposta ao Conselho que permita a existência da tal linha de 240 mil milhões de euros para poder financiar os conjuntos de Estados-membros até 2% do seu produto interno bruto. Foi um passo importante. Agora, aquilo que muitos acreditam, e que eu designadamente acredito, que é absolutamente fundamental, que é poder haver uma emissão de dívida conjunta da própria União Europeia, que obteria melhores condições de financiamento, que permitiria responder de uma forma global a uma necessidade que é global dos 27 Estados-membros. Porque desta vez não estamos numa crise que atinge uns e não atinge outros. Infelizmente estamos numa crise que atinge os 27. E, portanto, se não é desta vez que todos percebem que temos mesmo que nos juntar para enfrentar em conjunto um problema que é comum, não sei quando é que isso acontecerá. Ora, o Tratado da União Europeia prevê claramente a possibilidade de haver essa emissão de dívida em condições precisamente como estas. Não estamos na situação de 2008 em que uns discutiam se a crise tinha efeitos assimétricos porque uns tinham portado mal e outros tinham portado bem. Não, desta vez é muito claro. Este é um choque que tem uma causa absolutamente exógena, absolutamente inesperada, absolutamente simétrica sobre todos os países, e os efeitos assimétricos que tem resultam que temos uma União Económica e Monetária que ainda não está devidamente completada. O nosso caso é exemplar. Ontem conhecemos os resultados das contas de 2019 e não só tivemos um crescimento superior àquele que tínhamos estimado, não só tivemos um menor desemprego que tínhamos estimado, como até tivemos o excedente orçamental que só esperávamos ter em 2020 e que tivemos em 2019. Hoje até já parece que foi no século passado, tal o que aconteceu nos últimos 3 meses e o que a situação económica que temos mudou radicalmente. Agora, não mudou por nossa responsabilidade. Mudou porque há uma crise de uma pandemia global que atingiu Portugal como está a atingir todos os países do mundo. Portanto, aqui não há sequer espaço para discutir se é culpa deste ou se é culpa daquele. É mesmo um problema comum que estamos a enfrentar e esta é mesmo uma oportunidade histórica da União Europeia se afirmar com aquilo que se quer afirmar. Quer dizer, isto é o que se espera que a União Europeia faça se um dos nossos países for invadido por uma potência estrangeira. É que nos unamos todos numa frente comum. Agora fomos todos invadidos por um vírus e temos que reagir em comum a essa batalha. Ainda por cima, porque o inimigo não entrou só numa pontinha, entrou em todos os países. Sr. Primeiro-Ministro, esse seu discurso claramente diferente do que chega da
Holanda e imagino que a Holanda seja um destes. É verdade, eu não sei falar holandês e o meu colega Marco Rutte é muito simpático, tem muitas qualidades, mas não fala português. O ministro das Finanças holandês dizia há pouco. Esse ainda fala menos português. Acusava há pouco a Espanha, não citou Portugal, mas citava a Espanha, dizendo que a Espanha merecia ser investigada por não ter, nesta altura, margem orçamental para fazer frente à crise, já que teve anos bons. No fundo, foi um puxão de orelhas, mais do que isso até. Como é que esse discurso casa ou é conciliável? Olha, esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo esta, repugnante. Porque nós não estamos disponíveis, ninguém está disponível para voltar a ouvir ministros das Finanças holandeses como aqueles que já ouvimos em 2008, 2009, 2010 e anos consecutivos. E é boa altura de compreenderem todos que não foi a Espanha que criou o vírus, nem foi a Espanha que importou o vírus. O vírus, infelizmente, atingiu-nos a todos por igual. E se nós não nos respeitamos todos uns aos outros, e se nós não compreendemos que perante um desafio comum temos de ter capacidade de responder em comum, então ninguém percebeu nada do que é a União Europeia. Se algum país da União Europeia acha que resolve o problema do vírus, deixando o vírus à solta nos outros países, está muito enganado. Porque numa União Europeia, que assenta na liberdade de circulação de pessoas, de bens, de mercadorias, União Europeia de fronteiras abertas, o vírus não conhece fronteiras. O vírus não conhece fronteiras. Todos nós sabemos que os primeiros portugueses que foram contaminados também em viagens que fizeram no estrangeiro. E não podemos culpar os países onde foram contaminados por as pessoas terem sido contaminadas lá. Muito menos podemos culpá-las a elas. Portanto, isso é uma absoluta inconsciência, esse tipo de resposta. E essa mesquinhez recorrente mina completamente aquilo que é o espírito da União Europeia e é uma ameaça ao futuro da União Europeia. E se a União Europeia quer sobreviver, é inaceitável que um responsável político, seja de que país for, possa dar respostas dessa natureza perante uma pandemia como aquela que estamos a viver. Foi à custa disto que já todos percebemos que era insuportável trabalhar com o Sr. Dijsselbloem. Mas, pelos vistos, há países que insistem em ir mudando de nomes, mas mantendo pessoas com o mesmo perfil. Muito boa noite.